né? E aí eu quero escutar vocês agora. O deputado Raul, por favor. Bom dia, deputada Simone, deputados, convidados. Nós aprovamos na comissão uma audiência pública para discutirmos, né, a dívida e as reservas cambiais. Então, foi aprovado e teremos em breve essa audiência pública com a presença do ministro da Fazenda, presidente do Banco Central, né, para nós entendermos um pouco essa relação, a Selic versus a taxa de juro que recebemos lá em Nova York, o dinheiro brasileiro, os 375 bilhões de dólares, que estão aplicados em títulos do Tesouro americano, recebendo menos de 1,5% ao ano, enquanto que aqui dá 14,25% ao ano. Então, nós queremos entender esta mecânica. Na análise da dívida, como da receita e despesa pública, privada, familiar, há que se levar em conta sempre a partida dobrada, né, que foi inventada por Luca Pacioli, né, esse monge italiano que entendeu que para controlar os queijos e vinhos do mosteiro ele precisava ter um controle além do ábaco, né? Aí ele criou a partida dobrada, entrada e saída, receita e despesa. Então, ao discutir a dívida pública, é pegar lá do começo, entrada, saída, taxa de juros, que o governo pagou, que o governo deixou de pagar. Para mim não tem muito segredo. É que no mundo que nós vivemos, né, temos a capacidade de complicar tudo, né? O simples se torna complexo. E o complexo é bom para vender, para criar dificuldade e para depois se vender facilidades. Então é assim que nós vivemos. Eu não tenho dúvida, eu venho do estado do Paraná, fui prefeito. Então, as receitas, as despesas, as dívidas são bem identificadas. A sua origem, que se pagou, né? Por que não se quitou a dívida? Por exemplo, pega a dívida do Paraná com o Tesouro, que quando transferiu as dívidas para o Tesouro, eram 5 bilhões e 600, já se pagou 10 e deve 10. Por quê? Foi adotado IGPDI mais 6. Alguns estados foi adotado IGPDI mais 7,5%, o outro IGPDI mais 9%. O Paraná teve uma taxa de juros menor porque pagou 20% da dívida à vista. Então, houve um rebate na taxa de juros que ele paga. Assim mesmo, é muito pesado. Quando você confronta com a Selic, ao longo dos anos ela fica meio que parecida. Outro dia aqui, o colega do Rio Grande do Sul pediu auditoria da dívida pública do Estado do Rio Grande do Sul. E eu peguei carona e falei, eu quero que faça auditoria também da dívida do Paraná. Aí o outro colega pediu, quero que faça de Minas Gerais. Porque eu falei, onde gaúcho entra é bom. E daqui a pouco tem alguma vantagem lá para eles, né? E eu não estou sabendo, né? Quero que o Paraná também tenha essa vantagem, se eles... E eu falo isso com propriedade, né, conhecimento de causa, porque quando, em 92, eu aprovei um acerto de conta do setor elétrico com as empresas elétricas estaduais, com o governo federal e a Eletrobras, havia no balanço das empresas elétricas um crédito de resultado a compensar, chamado CRCs. E o estoque era de 25 bilhões de dólares, né, equivalente a dólares na época. Hoje talvez 100 bilhões de reais, que as elétricas tinham para receber por conta dos aumentos de tarifa que não eram dados, e o governo fala, não deu o aumento de tarifa todo, dá metade que eu te compenso, né, depois. Isso ficou uma contabilidade escritural e que só foi acertar numa emenda minha em 92, e o setor elétrico se beneficiou recebendo de volta. Os gaúchos receberam aquilo, o Estado do Rio Grande do Sul, e entraram com uma ação. Há 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu via a presidente Dilma entregar lá o dinheiro para o Rio Grande do Sul, mais 5 bilhões de reais, relativamente a uma ação que eles ganharam. Os outros estados não entraram com esta ação. Então, é preciso ficar bem atento nessas coisas, né? Aliás, vale a pena uma verificação
dessa conta de resultado a compensar também, porque o governo do Paraná da época, que era o Requião, apropriou, a Copel pagou todas as suas dívidas que tinha na época escritural, como BNDES, Banco do Brasil, Ministério da Fazenda, e sobrou 380 milhões. E ele emprestou para o Estado. Ele fez a Copel emprestar para o Estado. Só para concluir aqui. Ai, onde foi? O botão vermelho. Ai, Jesus, foi aqui, desculpe. E esses 380 milhões de dólares que foi emprestado para o Estado foram pagos quase mais de 20 anos para a Copel e ainda deve 2 bilhões de reais. Porque a dívida era mais cara ainda do que IGPDI mais 6,75. Quer dizer, a própria estadual cobra uma taxa de juros maior do governo do Estado. Só para alegoria, né, dou boas-vindas à subcomissão e quero estar junto com vocês. Muito obrigada, deputado. Doutora Maria Lúcia, a senhora queria complementar? Não tenho experiência.